TSE forma a maioria e deixa Bolsonaro inelegível. O ex-presidente é acusado de usar a máquina pública e de atentar contra o sistema eleitoral do país. O Brasil cresce num ritmo mais lento, segundo o censo do IBGE. Somos 203 milhões de habitantes, 10 milhões a menos do que indicavam as projeções. A região Centro-Oeste tem a maior taxa de crescimento populacional e o Nordeste a menor. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, esta semana formou maioria para deixar Bolsonaro inelegível. O julgamento tinha começado na semana anterior, com a apresentação do relatório, com a fala do Ministério Público, a defesa de Bolsonaro também já havia se pronunciado, e esta semana, finalmente, o voto do relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, defendeu que Bolsonaro teve um papel central em toda a agitação golpista, mas ele foi condenado principalmente por aquela reunião com embaixadores dentro do Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro atacava o sistema eleitoral do país. Então são duas coisas: usar a máquina pública para fazer campanha fora de época e atacar o próprio sistema eleitoral, portanto atacar a Constituição do Brasil. O voto do ministro Benedito Gonçalves, que é o relator, deixa Bolsonaro inelegível por 8 anos. Depois disso, houve o voto do ministro Raul Araújo e ele tentou inocentar, tentou colocar panos quentes na atuação de Bolsonaro. Entre outras coisas, o ministro Raul Araújo apresentou o seguinte argumento: bom, o Bolsonaro fez essa agitação toda, mas no fim não houve ataque às urnas, a eleição transcorreu e o adversário dele ganhou. Esse foi o voto de um ministro, Raul Araújo, que se encontrou com Bolsonaro às escondidas no palácio, é apontado como um bolsonarista realmente. O terceiro ministro a votar, um ministro novo no TSE, Floriano de Azevedo Marques, aí deu a resposta para o Raul Araújo. Falou mais ou menos o seguinte: olha, não é porque os bombeiros conseguiram apagar o incêndio que o incêndio deixa de existir. Nesse caso, um incêndio criminoso que foi tentado pelo presidente da República. Vamos acompanhar um trecho do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, que foi o ponto alto do julgamento esta semana no TSE. Votar em sentido contrário seria dar uma pirueta sem ter nenhuma demonstração de que os precedentes não se aplicam por não ter a mesma fato-espécie, mesma moldura fática, e que a causa de decidir é outra. E eu não vejo como descaracterizar o precedente, com todo o respeito à defesa, com todo o respeito aos que divergem. Portanto, esse caso pode ser resolvido na estrita condição de se decalcar 2 precedentes recentes sobre os fatos que estão na AGE. Nada mais do que isso. Bom, é claro que o Bolsonaro posou de vítima, tentou vender para os seus apoiadores a ideia de que há uma perseguição do sistema contra ele, muito parecido com o que o Trump faz nos Estados Unidos. Os apoiadores de Bolsonaro espalham a seguinte tese: ele vai ficar inelegível, ele aparece como vítima e lá na frente ele voltará mais forte ainda. Bom, eu pessoalmente não acredito nessa construção, porque o Bolsonaro não é o Lula, em vários sentidos. Primeiro que ele não tem a disposição de combate que o Lula teve. O Lula foi para a cadeia, ficou mais de 1 ano preso. O Moro achava que o Lula ia pedir arrego, ia pedir para ir para casa com tornozeleira eletrônica. O Lula não colocou a tornozeleira, não fez acordo e conseguiu reverter o jogo. O Bolsonaro a gente viu, passou a eleição, ficou derrotado, deprimiu, quase que não conseguia mais falar com os apoiadores. Então, se o Bolsonaro ficar inelegível, a tendência é que a liderança dele se reduza bastante, ficando mais restrita aos setores radicalizados do bolsonarismo. Bom, e aí? O que vai acontecer nesse setor de extrema-direita? Os filhos do Bolsonaro continuam atuantes, existe uma bancada grande bolsonarista no Congresso. O que vai acontecer com esse setor? As projeções indicam que há 4 nomes, pelo menos, para ocupar esse lugar que o Bolsonaro deve deixar vago. E, a princípio, não seria nenhum dos filhos dele, hein? Nós temos o governador de São Paulo, primeiro da lista, Tarcísio de Freitas, governador de Minas, o Zema, governador do Paraná, Ratinho Júnior, e a senadora Tereza Cristina, que foi ministra de Bolsonaro também,
correndo por fora como uma liderança feminina, fora a própria Michele Bolsonaro, que também poderia ser usada como um nome aí. As pesquisas indicam que Tarcísio de Freitas, até por ser governador do estado mais populoso do Brasil, é quem teria mais condições de liderar essa fatia bolsonarista do eleitorado, mas para isso ele precisa fazer um governo bom em São Paulo. E se sair para ser candidato a presidente, fica sempre aquela história, bom, tá saindo, mal terminou o primeiro mandato, já vai sair, né? Então, isso pode pegar mal. E tem que ver o resultado das eleições municipais que acontecem no ano que vem, se o Tarcísio consegue ou não, principalmente em São Paulo capital, eleger o candidato dele, que deve ser o atual prefeito Ricardo Nunes, concorrendo contra o Boulos, que é o candidato do Lula. Então, na capital paulista, nós teremos um embate, uma prévia do que pode vir em 2026. Deixando de lado um pouquinho a política, nós temos o censo do IBGE, que foi divulgado esta semana, com atraso, né? O Brasil tradicionalmente fazia o censo nos anos redondos, né? 2000, 2010, deveria ter feito em 2020 e por várias razões não o fez. Porque o Bolsonaro cortou investimentos do IBGE, né? E também porque nós tivemos a pandemia, que atrapalhou bastante qualquer tipo de contato, né, desse tipo, já que os pesquisadores vão a campo para colher as informações. Resultado principal, e que chama a atenção, o Brasil tem 203 milhões de habitantes. As projeções, com base nos dados anteriores, indicavam que nós estaríamos com 213 milhões de habitantes. Como é que fazem essas projeções? Calculam a população que havia no censo anterior e uma média de crescimento ano a ano e teria 213. Mas a média de crescimento populacional caiu bastante no Brasil. Esse é um detalhe importante. Então, nós temos 203 milhões de habitantes. Mudou também o perfil dos domicílios no país. No censo anterior eram 3,31 pessoas, 3,31, né, em média, por domicílio. Agora está abaixo de 3, 2,79 por domicílio. Isso quer dizer que aquela velha estrutura da família brasileira, 2 adultos, pelo menos 2 crianças, está se desmontando. Na média, menos de 3 pessoas por domicílio. Às vezes é só a mãe com 2 filhos, a mãe com 1 filho, a mãe e o pai com 1 filho. Essa é a média que vai se desenhando no Brasil. As regiões metropolitanas perderam um pouquinho de fôlego. A maior parte da população ainda está nas regiões metropolitanas, mas crescem mais as cidades de médio porte. Esse é outro dado. Pode indicar que está havendo um lento deslocamento da população em busca de cidades um pouco menores, com um pouco mais de qualidade de vida. A maior região metropolitana, São Paulo, com 20 milhões de habitantes, e a segunda, o Rio de Janeiro, com cerca de 11 milhões de habitantes. Aí não tem grande novidade. São Paulo também segue a ser o estado mais populoso, com 44 milhões de pessoas. Ou seja, de cada 5 brasileiros, um pouquinho mais, moram em São Paulo. Mudou também o perfil de crescimento populacional. Veja só, a região com o maior crescimento agora é o centro-oeste do país. Em média, cresceu 1,23% ao ano. Estou falando de crescimento populacional. Por que será que isso aconteceu? Provavelmente porque o Centro-Oeste é a fronteira agrícola do país, a economia, então as cidades do Centro-Oeste crescem acima da média brasileira. E onde tem o menor crescimento? No Nordeste do país. Tem a menor taxa, abaixo da média nacional. Apenas 0,24% ao ano na média foi o crescimento populacional do Nordeste. Por quê? Provavelmente porque nesse último período a gente voltou a ter dificuldade com o emprego, o Nordeste deixou de ter programas importantes para o seu desenvolvimento e pode ter retomado uma certa migração interna no Brasil, pode ter sido retomada. Bom, isso aparece também na composição das maiores cidades brasileiras. Das 10 maiores cidades, as 2 que tiveram maior crescimento foram no Centro-Oeste. Estão no Centro-Oeste. Brasília, que chegou a quase 3 milhões de habitantes e agora é a 3ª cidade do país. E Goiânia, a 10ª cidade mais populosa do Brasil, chegou a quase 1,5 milhão de habitantes e cresceu 10% desde o último censo no Brasil. Bom, a tendência no Nordeste também nas capitais é de redução populacional. A gente observou isso em Salvador, caiu a população de um censo para o outro, caiu quase 10%, e no Recife caiu 3%.
A gente só registra que o censo é fundamental para fazer política pública, para você ter uma radiografia da população e poder desenhar essas políticas. E na época do Bolsonaro foi mais uma instituição atacada, o IBGE, e com isso muita dificuldade para fazer essa coleta de dados que é fundamental para a gente entender o perfil da população brasileira. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o chefe dos mercenários da Rússia, Yevgeny Prigozhin, que aparece aqui na imagem. Ele é o líder, o comandante do chamado Grupo Wagner. Esse grupo é um grupo de mercenários, ou seja, são pagos pelo Estado russo para atuar na guerra. Essa é uma característica das guerras nos últimos tempos. Os Estados Unidos também tinham grupos mercenários, empresas, né, particulares que eram contratadas, por exemplo, nas invasões do Afeganistão e do Iraque. A Blackwater foi uma destas empresas. Mas no caso da Rússia, o Prigozhin teve um papel importante. Ele é um personagem controverso. Ele já foi preso, ele depois virou empresário, vendia comida, tinha restaurantes e, na qualidade de empresário da alimentação, se aproximou do Putin, se tornou amigo do Putin e abriu esta empresa para atuar em guerras. E na frente de batalha em Bakhmut, que foi importante na invasão da Ucrânia, o grupo Wagner teve papel central. Só que ele começou a entrar em choque com as tropas oficiais da Rússia, com o Ministério da Defesa, o Exército. E aí liderou um motim. É algo que não acontecia há muitas décadas na Rússia. As tropas do Wagner, do grupo Wagner, saíram ali do sul da Rússia e foram em direção a Moscou, levantando a possibilidade, inclusive, de uma guerra civil. O Putin conseguiu rapidamente contornar, houve uma negociação, o presidente da Bielorrússia, Lukashenko, que é aliado do Putin, fez a intermediação e o Prigozhin desistiu da invasão de Moscou, as tropas voltaram e ele, o que tudo indica é que vai para a Bielorrússia, ficará por lá, pelo menos esse era o acordo. Só que o Prigozhin está na panela de pressão porque até agora ele não reapareceu. E a gente sabe que ser inimigo do Putin não é um bom negócio, né? O Putin conseguiu reverter o motim, não se sabe qual vai ser a consequência para o Prigozhin. Houve promessa de que ele não sofreria retaliações, mas fica o ponto de interrogação. E também trinca a imagem do Putin como um líder inconteste, duro, que comanda a Rússia com mão de ferro. Afinal, o grupo de confiança dele, o grupo Wagner, se voltou contra o próprio governo do Putin. O motim foi encerrado, mas ficou uma imagem trincada do Putin também nesse episódio. Vai para a panela de pressão o Prigozhin e ponto de interrogação para o governo Putin. Nosso cafezinho esta semana vai para todas as pessoas que costumam tomar o seu café puro, assim, da mesma forma que eu faço, já saindo a fumacinha, sem açúcar e principalmente sem o adoçante. Por que eu estou falando disso? Esta semana foi divulgada uma pesquisa com a chancela da OMS, Organização Mundial da Saúde. Pesquisa da IARC, é uma agência de estudos ligada à OMS, indicando que o aspartame, que é um dos adoçantes mais utilizados no mundo, teria características cancerígenas. Até hoje no Brasil, o uso do aspartame estava liberado, e continua liberado por enquanto, porque os levantamentos, as pesquisas indicavam para causar realmente câncer, teria que haver um consumo absurdo, né? Desproporcional ao que uma pessoa usa num cafezinho ou do que tem numa lata de refrigerante. Então o aspartame é liberado no Brasil, mas tem essa pesquisa agora que foi encomendada pela OMS e no mês de julho, agora, deve ser divulgada a nova lista e o aspartame certamente estará nessa lista de substâncias cancerígenas. Ele aparece no adoçante, que as pessoas usam muito no cafezinho, também em alguns tipos de chicletes e nos refrigerantes diet, justamente para adocicar, né? Substitui o açúcar sem engordar, supostamente, né? Mas fica o alerta, você que usa o adoçante, começa a se acostumar já. É gostoso, depois que a gente acostuma, fica até mais saboroso o café sem açúcar e sem o adoçante que tem essa questão
do cancerígeno. Isso também levanta sempre o alerta para a necessidade de consumir alimentos mais saudáveis, sem o uso de substâncias químicas, sem os chamados agrotóxicos. Essa é uma preocupação da agricultura familiar no Brasil e é a marca da produção que se faz em assentamentos. Os eventos do MST, por exemplo, sempre levantam esta questão. Os casos de câncer no Brasil e no mundo crescem muito e uma das possibilidades é que isso venha do uso desmedido, exagerado, absurdo de veneno. O Brasil é um dos países que mais usa veneno na sua lavoura. Então são duas coisas diferentes, né? O veneno lá na lavoura e o outro, o aspartame. Esse a gente já pode deixar de lado, né? Para evitar qualquer risco. Um cafezinho para todas e todos, então, que o café venha sem o adoçante daqui para frente.